Estamos aqui no Jornal da Manhã discutindo e analisando o debate de ontem à noite entre Jair Bolsonaro e Lula. Professor Marcelo Suano aqui conosco. Professor, há pouco acompanhávamos mais um trecho do encontro de ontem à noite. Respondendo à pergunta de um jornalista, os candidatos falaram sobre petrolão e orçamento secreto. Dois assuntos bem sensíveis, hein? Os esclarecimentos foram satisfatórios? Bem, da parte do presidente Bolsonaro, ele se saiu muito bem. Vamos tentar verificar a questão do orçamento secreto inicialmente. Veja, o orçamento secreto não foi criado pelo Bolsonaro. Para você entender o que é essa expressão que foi criada exatamente para dar um tom pejorativo vinculando ao governo, você tem que entender como é que funciona o orçamento ou a questão das emendas parlamentares no Brasil. Que o problema maior não está nisso. O problema maior está em fazer uma reforma do Pacto Federativo e uma reforma tributária, além de uma reforma administrativa, para saber como você vai resolver isso que é um sonho poético de um modelo, um sistema político que não produz resultados. Qual é o sonho poético? Que o legislativo vai controlar o executivo na questão orçamentária. Vamos tentar verificar o que é o orçamento secreto, essa expressão errada, para falar das emendas de relatores. Ora, as emendas de relator, elas surgiram em 2019 e 2020 exatamente porque o presidente, quando foi eleito, ele disse que não iria mais negociar com parlamentares individualmente. Ele ia negociar apenas com grupos, ou seja, aqueles parlamentares que estivessem em frente. Ora, você teve um caminho do orçamento que chega por uma etapa que passa pelo orçamento, a parte impositiva do orçamento, nas questões das emendas individuais, que depois foi colocado nas emendas de bancada, também a parte impositiva. E, a partir dali, o Congresso viu, mas eles estão retirando de mim a possibilidade de eu fazer negociação direta, concreta, em que me beneficie, enquanto legislativo, não estou falando de corrupção, enquanto legislativo, na questão orçamentária. Aí criou-se a emenda de relator. O Bolsonaro tentou vetar, depois ele foi obrigado a negociar e aceitar, exatamente porque aquele primeiro ano, se ele não tivesse aceito isso, de forma alguma ele teria a capacidade de governar o país, deixando claro que a questão da corrupção vem de acordo com a maneira como é direcionada pelo próprio relator. Não que o relator seja corrupto, mas pode chegar para indivíduos que querem atuar de uma maneira corrupta. E o presidente não tem nada a ver com isso. Ora, quando você pega a questão da discussão orçamentária e das emendas, você vê todo o percurso que é feito, desde o prefeito e vereadores, até chegar nos parlamentares que têm que negociar com os secretários executivos ou secretários gerais dos ministérios. Na época de Sua Excelência, o ex-presidente Lula, como é que isso era feito? Só mostrava que você não votou comigo. Então eu não vou te dar nada, independentemente do que você queira, seja bom ou bom para a sociedade. O que me interessa é que você me apoie lá onde está a questão dos projetos de lei que implicam nas minhas políticas públicas. Veja, quando você apresenta a questão do orçamento secreto, o Bolsonaro foi muito claro, eu não tenho nada a ver com isso, e não tem mesmo, apesar das narrativas. E eu indicaria que as pessoas procurassem no Congresso Nacional para estudar um pouco mais sobre a forma como é feito o debate orçamentário, tanto na LDO quanto na LOA. Uma começa em abril, a outra começa em agosto. Veja, isso é essencial para ele. Por essa razão, o presidente foi muito bom. E ele chegou lá e disse, isso é algo que eu não tenho a ver, mas você é que tem que explicar professor, as questões de corrupção nas quais você foi acusado. E isso foi um gol. Alfredo Scaff, essa discussão orçamentária, até que ponto isso, para o eleitor, é fundamental? Veja, eu gostaria de ver um debate onde se reformasse o Pacto Federativo. Por que existe essa questão orçamentária? Porque dos R$100 que existe no Brasil, 60% está no governo federal, 25% nos governos estaduais e 15% com os prefeitos. Ocorre que quem faz a calçada, quem cuida do posto de saúde, da iluminação, de um asfalto, da saúde municipal, é o prefeito. É a ponta que faz. O munícipe, o cidadão, ele se comunica com o prefeito. Ele não consegue pedir uma coisa para o presidente da República, quiçá para o governador. Então eu vejo que a questão do orçamento envolve o parlamento como intermediário dessa falta de recurso para os municípios. Enquanto você tiver um município fraco,
há pouco tempo atrás, a gente tinha o Ministério das Cidades, que é um absurdo. Imagina, Ministério das Cidades. 5 mil prefeitos pegavam um avião e iam para Brasília pedir dinheiro para o governo federal. Então, o que o parlamento, na verdade, faz? Ele acaba reforçando os prefeitos com a questão das emendas, porque os prefeitos precisam do dinheiro que está concentrado no governo federal. Então, eu vejo que essa discussão ela vai se esvaziar quando nós tivermos um pacto federativo diferente. Nós precisamos ter mais dinheiro nos municípios, mais dinheiro nos governos estaduais e as diretrizes nacionais serem comandadas pelo presidente da República. O presidente da República, ele comanda uma nação. Ele precisa se preocupar com uma segurança de fronteira, com forças armadas. Nós temos 13 mil quilômetros de fronteira terrestre completamente descuidadas e invadidas pelos países que são vizinhos nossos, que só nos trazem problemas. Então, o presidente precisa cuidar de questões maiores, comércio internacional, da soberania, da segurança da fronteira, da proteção do cidadão, da igualdade na questão legal, da independência dos poderes e deixar para os governadores e prefeitos, obviamente tem que mudar o Pacto Federativo via Constituição, obviamente todas as obras, todos os feitos que devem ser feitos no município, porque a gente vive na cidade. A gente não vive no estado e no país, cada um vive na sua cidade. Então eu vejo que a questão orçamentária, ela existe até hoje e ela já está envelhecida porque precisamos de um pacto federativo diferente, reforçando as prefeituras e os governos estaduais. Jornal da Manhã, 8h51. Repita. 8h51. Seguimos a nossa conversa aqui, o bate-papo sobre o debate de ontem à noite entre Lula e Bolsonaro. Diogo Schelp, Bolsonaro chamou o Petrolão de maior esquema de corrupção já visto na humanidade. Já o próprio jornalista que colocou a questão em jogo diz que o orçamento secreto, através das emendas de relator, podem comprar apoios no Congresso? Pois é, Adriana, é interessante porque a pergunta do Josias de Souza, né, nessa parte do debate, ela incomodou tanto o presidente Jair Bolsonaro quanto o ex-presidente Lula. Obviamente, Bolsonaro pelo orçamento secreto e Lula pelo Petrolão. Ambos, quando deram suas respostas, se dirigiram a Josias de Souza de maneira irônica, com ironia. Mas o presidente Jair Bolsonaro, ele respondeu melhor essa questão. Ele estava mais bem preparado, como eu falei no meu primeiro comentário aqui no Jornal da Manhã. Ele trouxe aquela listinha de parlamentares petistas que teriam recebido também, ou teriam indicado, né, destinado parte dos recursos do orçamento secreto e jogou para a questão do Petrolão. Já o ex-presidente Lula veio com uma resposta, porque a pergunta de Josias de Souza, é importante lembrar, ela se referia ao futuro. Ele queria saber como que ambos resolveriam a questão da governabilidade, né, que está no cerne do problema dessas duas questões, tanto do chamado orçamento secreto quanto do Petrolão. E Lula respondeu falando de orçamento participativo, que é algo que está aí no campo da utopia, basicamente, né? Eu estive como correspondente da revista Veja em Porto Alegre, no período em que Porto Alegre adotou o orçamento participativo. E, no fim das contas, a população não participa, de fato, na definição do orçamento por esse método, porque isso exige uma dedicação de tempo muito grande. Você precisa participar de assembleias em que se discute se vai colocar iluminação pública em determinado local ou não, e acaba que quem participa mesmo disso são militantes. Então, acaba não sendo algo democrático como se pretende. Então, a resposta de Lula foi algo realmente fora do campo da realidade de um orçamento, por exemplo, no orçamento federal, que é gigantesco. No caso do orçamento secreto, que as emendas de relator, elas foram desvirtuadas, né? Elas foram criadas, se você for ler lá, para resolver pequenos ajustes no orçamento, coisas que não foram, que ficaram para trás, e então o relator ele pode ali consertar. Não para ser algo do tamanho que é hoje, que coisa de mais de 16 bilhões de reais. Mas Bolsonaro ele fez uma observação importante, porque, de fato, para o governo, seria mais interessante ter o poder de destinar esses recursos, e não via ministérios com uma definição técnica, e não por meio de interesses políticos no parlamento. Estamos com os nossos comentaristas falando sobre o debate desse domingo com os presidenciáveis. A hora, 8h54. Repita. 8h54. Bom, seguimos aqui nessa discussão falando sobre as finanças, as contas públicas, os recursos aprovados pelo Congresso Nacional. Roberto Mota, nesta linha que estamos discutindo. Mota.
Pois é, eu achei a pergunta do Josias uma tentativa que não foi bem sucedida de fazer uma analogia entre coisas completamente diferentes. Não é possível se fazer nenhuma comparação entre o Petrolão, que efetivamente há uma fartura de evidências inesgotável, foi o maior escândalo de corrupção da história da humanidade, e um dispositivo constitucional aprovado pelo Congresso Nacional, depois vetado pelo presidente, que é a emenda de relator. Você comparar uma coisa com a outra, é assim. E aí, o pior de tudo isso, né? Você pega esse dispositivo constitucional dentro da lei, aprovado pelo Congresso, cria um nome fantasia para ele, orçamento secreto, e aí usa ele como um outro peso na balança para colocar do outro lado o Petrolão. Não há equivalência possível. Um é o maior escândalo de corrupção, talvez, da história da humanidade. O outro é um dispositivo constitucional aprovado pelo Congresso. É ruim? É. Iguais a esses dispositivos, devem existir uma centena de outros mecanismos, né, no Congresso Nacional, aprovados, constitucionais, 100% legais, que são ruins. Não é porque uma coisa é legal e constitucional que ela é correta e boa para a sociedade e para o povo. Agora, essa discussão, ela precisa levar em consideração, né, ela precisa incluir um mínimo de bom senso, que se façam críticas onde as críticas são devidas. Mas não é correto usar uma posição privilegiada para desinformar as pessoas, trazendo equivalência entre coisas que são completamente distintas. Eu quero comentar aqui a declaração do ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro. Acho que ele brilhou, acho que ele finalmente encontrou a sua voz. Ele falou com clareza, com assertividade e com firmeza. E aí eu quero também fazer uma comparação entre a fala do Sérgio Moro e o argumento usado pelo candidato do PT, né? O candidato do PT criou uma forma de raciocínio inédita. Ele apresenta os escândalos de corrupção do seu governo como prova de que seu governo era honesto. Ele diz o seguinte: se descobriram os escândalos, é porque o meu governo combatia a corrupção. Ou seja, quanto mais escândalos forem descobertos, mais honesto é o governo. É a mesma coisa que dizer o seguinte: quanto mais assaltos acontecerem, mais seguro está o país, porque se está combatendo os assaltos. É um argumento inédito, é muito estranho e não faz sentido nenhum. Então eu acho que, para resumir, num debate político, numa disputa eleitoral, a expressão tem que ser livre. Ninguém pode coibir o discurso, ninguém pode ser impedido de falar. Mas as pessoas que participam desse debate, principalmente do lado do jornalismo, têm que ter a obrigação de dar os nomes corretos e os pesos devidos, né? Porque, do contrário, elas não estão analisando o que está acontecendo, elas estão torcendo. Salles, em 2 minutos, orçamento secreto e corrupção, Petrolão? Pois é, não há comparação entre essa história de orçamento secreto. Exatamente o que o Mota falou. Não são questões equivalentes. O mensalão era um dispositivo criado pelo Lula para roubar. As pessoas que roubaram junto com o governo do PT ou dentro do governo do PT, roubaram, tentando fazer parecer que era uma questão de governabilidade, para ficar menos feio, mas não é só de governabilidade. Roubaram e puseram dinheiro no próprio bolso, tanto que você vê aquele gerente da Petrobras, um mero gerente da Petrobras, devolveu 500 milhões de reais. Quer dizer, se um gerente da Petrobras roubou 500 milhões de reais, você imagina o quanto roubou o diretor dele, o chefe dele, o cara que o indicou. Essa turma roubou o Brasil inteiro.
Onde você olhasse no Brasil do governo do PT, tinha corrupção. Nos Correios, na Petrobras, na Caixa Econômica Federal, no Banco do Brasil, no BNDES, na Eletrobras. Ou seja, era um governo de corrupção em todos os segmentos. Todos os ministérios tinham naquela altura um objetivo, uma clara estratégia de roubar. Todos fizeram um loteamento para roubalheira no Brasil. Isto foi a origem do mensalão. O mensalão era um dispositivo de roubo e que, obviamente, era usado também para calar a boca dos deputados, fazer maioria, mas não era só um instrumento de governabilidade. Isso é mentira, né? Aquilo foi usado para ter apoio no Congresso? Sim, mas aquilo era, e todos os casos de corrupção que a gente viu, desde Petrolão até Correios, BNDES, Caixa Econômica Federal, etc., eram corrupção pura e simples, para aqueles que estavam dentro, para aqueles que os indicaram. O orçamento secreto pode ter sido aprovado, às vezes, com um objetivo equivocado? Pode, pelos parlamentares. Transferir dinheiro para suas bases, muitos dos quais fizeram corrupção com o dinheiro do orçamento, fizeram, não tem dúvida. Aliás, nós vimos essa semana 2 casos que foram pegos no Maranhão, inclusive apontados por um político do PDT, portanto não pode ser acusado de ser base do governo. Os 2 que foram presos nessa operação recente da Polícia Federal sobre gastos do chamado orçamento secreto, eram pessoas indicadas dentro do esquema do PDT, partido de oposição ao governo. Ou seja, como é que você faz um instrumento que supostamente é coordenado pelo governo e quem recebe o dinheiro é oposição ao governo? Isso não tem o menor cabimento. Essa lista de deputados federais do PT que o presidente mostrou ontem no debate comprova isso. O orçamento secreto, o nome que você for dar, é uma obra do parlamento. O parlamento criou para si próprio essa distorção, enfiou goela abaixo no governo do presidente Bolsonaro, que num primeiro momento vetou, num segundo momento teve que negociar, porque estava sofrendo um negócio chamado chantagem. O governo estava sendo chantageado, ou aceitava aquilo ou caía.